Não sei. Tem uns reflexos. Reflexos. Cadê que não perdi? Estou falando. Tem até um sonzinho. Tá tocando? E aí, galera? Mais um Bíblia Live nesse domingo. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma Bíblia Live todo domingo, né? E que esse vídeo possa motivar você a fazer um pouquinho mais para Deus também. De repente, seja uma coisa simples, mas que possa confortar o coração das pessoas. Que existem pessoas que estão nas trevas, estão na escuridão, e muitas vezes, querendo ou não, nós não fazemos nada para que ocorra, vamos dizer assim, o contrário disso, né? Para que a gente consiga fazer com que a luz que foi depositada em nós alcance aquelas pessoas. É isso aí. Vocês devem estar se perguntando por que das velas. Deixa eu só... Pô, agora ia vir a parte massa. Então, galera, vocês podem compartilhar para que esse vídeo chegue às pessoas. A gente vai fazer ele hoje nesse ritmo, mais ou menos, nessas velinhas. E eu vou explicar por que dessas velas, né? Que segundo algumas pessoas disseram que crente não usa vela. Foi massa, Pacas. Eu dei risada, Pacas. Mas assim, nós não estamos fazendo nenhuma mandinga, não estamos fazendo nenhuma macumba, não se preocupem. Essas velas aqui, elas vão ter diferentes significados na mensagem de hoje. E vocês, se conseguirem, acompanhem e abram o coração de vocês. Bom, nós não podemos fazer só uma apresentação como se fosse para nós, né? Nós estamos fazendo isso para Deus e para as pessoas que estão assistindo conseguir ver um pouquinho mais da face desse Deus. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho da Bíblia, mas relativamente do principal personagem, se não o Criador, se não aquele que é a palavra, Jesus. Bom, se vocês estiverem em casa acompanhando, se for menor de idade ou maior de idade, cuidado, não deixem essas velas acesas. E se é menor de idade, chame seus pais se for acender uma. Mas não vai ter sentido para você acender porque elas não têm nenhum poder espiritual maior ou algum poder espiritual que vá amplificar nossas orações ou alguma coisa assim. Legal? Então, se vocês tiverem a Bíblia por aí, vocês podem abrir ela em João no capítulo 1, do 1 ao 5. Eu vou ir falando e logo a gente vai entendendo essa mensagem. No princípio, era aquele que é a palavra, ou o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Bom, aqui a gente vê João iniciando o Evangelho falando da palavra, falando de Jesus, aquele que veio dar testemunho da luz. Mas João não era luz, ele vinha falar de Jesus para nós, ele vinha anunciar a chegada do Cristo, tanto que Jesus foi anunciado para nós como o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Bom, eu vou continuar lendo e logo a gente já vai passar para a essência da mensagem. Por que dessas velas? Em João, no capítulo 3, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A gente vê em um outro capítulo, João também falando das obras, do que seriam essas obras, e indiretamente ele acaba falando também de que quando Cristo veio, quando Jesus veio, muitos não o receberam, na verdade os seus não o receberam.
E isso acabou acontecendo com que toda a palavra se cumprisse em Cristo. Aliás, toda a lei se cumprisse em Cristo. Mas enfim, a gente vai continuar para que tenha um sentido legal lá no final. Já teve, né? Mas em João, no capítulo 8, no versículo 12, fala: falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bom, aqui a gente vê outra passagem de Jesus, e eu não vou explicar o contexto, mas necessariamente esses versículos eles dizem justamente o que querem dizer. Continuando, em João, no capítulo 9, no versículo 5, ele falou: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Continuando, no capítulo 12, versículo 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em voz alta, em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Palavras da salvação. Bom, isso aí já está em João capítulo 12, né? Bom, a gente vê João colocando como, vamos dizer assim, uma necessidade, uma forma de entregar e mostrar para as pessoas quem era Jesus, que Jesus era a luz do mundo. Até nas palavras de Jesus mostrava isso. Mas ele não veio falando: eu sou bonzão, eu sou isso, eu sou aquilo. Nem mesmo Deus, com tamanha misericórdia, tentou demonstrar, vamos dizer assim, um poder que colocasse os homens como seus escravos. Porque, na verdade, nós mesmos fizemos isso. Bom, no capítulo 5 de Mateus, né, mudando um pouquinho para outro evangelho, está escrito: vocês são sal da terra, no versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E esse último versículo eu vou deixar depois do teu, mas por enquanto eu vou falar um pouquinho dessa luz, dessa vela. Eu não sei se a imagem tá legal para vocês, mas eu creio que o som provavelmente deve tá apropriado aí para a gente entender a mensagem. Bom, essas velas elas têm diferentes significados. Eu acompanhei esses dias uma reunião sobre um grupo que nem mesmo era autodenominado cristão ou enfim. E me chamou muita atenção porque enquanto o menino falava sobre a vela, sobre a luz que emitia da vela, eu percebia alguns versículos, e desses versículos justamente foram alguns que a gente leu hoje. A mensagem ela talvez seja um pouco mais curta, mas eu quero que vocês tentem absorver ela. Não é um método para a gente conseguir captar alguma coisa ou nada desse tipo. Mas justamente nós queremos que alcance um entendimento que muitas vezes a gente deixa passar por algumas implicações da nossa religiosidade. E bom, então essa vela aqui, o que significaria? Eu vou falar diferentes significados dela. Imagine essa vela como sendo você. A luz que emite dela, a gente consegue notar que ela tem poder de iluminar o ambiente. Se a gente apagasse essa vela, aqui já estaria tudo escuro e provavelmente a gente não veria nada aí. Vocês não veriam nada aqui. Dessa vela
emite um calor. Então, cada vez que eu me aproximo dela, eu vejo que a minha mão esquenta. Se eu colocasse a mão ali, mais pertinho dela, eu veria que minha mão chega a queimar, chega a arder. Bom, agora que a gente viu que dessa vela está emitindo calor, esse calor, a gente pode chegar a uma conclusão, que se chegar muito perto dele, a gente vai queimar. Mas esse calor ele serve como, vou colocar só uma comparação, como o sopro da vida. O sopro da vida que Deus deu para nós. Bom, nós tínhamos tudo, nós trocamos Deus por uma imagem de recusa com o nosso Criador, para justamente nós sermos igual a Ele. E muitas vezes na nossa caminhada nós tentamos fazer isso milhares de vezes. A gente tenta ser igual a Deus. Nós queremos fazer isso, nós queremos fazer aquilo. E nós não notamos que foi Ele que deu o nosso sopro de vida. Às vezes nós olhamos para as coisas materiais e queremos isso, queremos aquilo. Mas quando nós vemos que muitas dessas coisas só são vaidade, nós percebemos e começamos a agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito na nossa vida. A luz que veio iluminar os homens nos ensinou essas coisas. Só que por muitas vezes nós ignoramos isso. Nós acabamos ficando mais com uma imagem de uma falsa devoção do que realmente nós nos entregarmos e nós sentirmos esse sopro de vida e aproveitarmos para fazer as coisas boas, as coisas que vão mostrar para as outras pessoas, para pessoas que talvez não estejam com essa luz acesa, porque muitos de nós, seja por perseguição, seja por dificuldades, eu quero que vocês olhem, se vocês conseguem ver daí, esse copo sendo como se fosse as dificuldades que a gente encontra na vida. E eu quero que vocês tomem, não agora esse fogo, essa luz, como sendo só o sopro de vida, mas ela sendo como o próprio Espírito Santo, aquele que iria nos acompanhar, aquele que Jesus falou, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E muitas das vezes, de acordo com as dificuldades que nós enfrentamos, se nós olhamos para essa vela, sabendo que nós temos um Espírito, que nós temos o Espírito do Rei dentro de nós, que Ele está nos conduzindo para nos transformar cada vez em pessoas melhores e não piores. Nós, muitas vezes, chegamos na dificuldade e, assim como essa vela, a nossa luz ela vai balançando e ela se apaga. E o que resta, às vezes, é somente fumaça. Pode ser que vocês não vejam daí, mas a gente está vendo aqui um pouquinho dessa fumaça. A vantagem é que Jesus ensinou para nós que nós devemos fortalecer as outras pessoas. Pode ser que essa velhinha está meio mal, mas a gente consegue enxergar os frutos do Espírito Santo nas outras pessoas. Porque nós, como servos de Deus, como servos de Cristo, também chamados de filhos, porque Ele deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, Ele nos deu vamos dizer assim, um chamado, um propósito, que não é um propósito original, não é um propósito particular, é um propósito como povo, como povo escolhido de Deus, e não como forma de predestinação ou alguma coisa assim, mas para que nós, através da luz do Espírito Santo, nós pudéssemos iluminar outras pessoas, nós pudéssemos levar os frutos e as obras para as outras pessoas. E quem sabe um dia que você tiver caído, um dia que você tiver apagado, alguma pessoa dessa possa te tocar. E se vocês perceberam, essa luz segura isso aqui pra mim. Essa luz que estava fraquinha, que estava apagada,
ela começa novamente a brilhar. E ela começa a dar um novo espaço para a própria luz em meio às trevas. Se nós notarmos, vocês podem voltar um pouquinho no vídeo depois, quão iluminado estava esse ambiente, mas quanto mais a gente consegue passar essas boas coisas para as outras pessoas, mais e mais nós conseguimos ver essa distribuição que Jesus queria que nós fizéssemos, para que nós perdoássemos, para que nós conseguíssemos alcançar pessoas que estavam perdidas. E eu vejo Paulo falando nas cartas que ele escreveu, não só, vamos dizer assim, dele perdoando os nossos pecados, mas ele nos dando a vida, nos dando a oportunidade de fazermos o bem, nos dando a oportunidade de sermos luz na terra. E eu sei que você pode pensar, poxa, não precisava de tanta vela, não precisava de tanta luz, mas essa luz que emite não é a nossa luz, é a luz dele, é a luz do Espírito Santo, é a luz de Jesus em nós. E quando cremos que essa luz pode alcançar essas outras pessoas, e por mais que a luz de alguém se apague, nós sabemos que existem pessoas que estão intercedendo, existem pessoas que estão fazendo, existem pessoas que de algum modo vão alcançar esses irmãos caídos para que eles possam reacender a luz do Espírito Santo. E se vocês observaram o vídeo de promoção do Bíblia Live, ele falava sobre o primeiro amor. E eu vi justamente essa vela representando como se fosse o nosso primeiro amor a Deus. E eu vou exemplificar de uma maneira que possa parecer até um pouquinho boba, mas lembra você que provavelmente tinha um amor por Deus um pouquinho maior, queria levar esse amor para as outras pessoas, queria que esse amor chegasse às outras pessoas? Pois é. Eu não quero testar você, eu não quero desafiar você, mas tem muitas dessas pessoas que aos poucos foram se afastando do real propósito de Deus para nós, que chegaram até mesmo a ofuscar essa luz, a diminuir essa luz. Assim como a vela que tinha apagado devido às dificuldades, começou a não exercer essa luz para as outras pessoas. E eu vou dizer agora o quanto importante é que essa luz toque nas pessoas, essa luz seja refletida. Bom, se nós olharmos, aqui nós temos 2 velas. Antes nós tínhamos 4. Nós tínhamos representando ali 2 pessoas, né? 4 pessoas. E agora nós temos 2. Se nós olharmos até a reflexão da palavra, quando a gente está perto dessa vela ou dessas pessoas, a gente pode sentir até mesmo o calor. Quando a gente se afasta, quando eu afasto a minha mão, eu não sinto o calor. Mas eu posso ver a luz dessa vela. Eu posso ver essa luz que ilumina o ambiente. E quando eu vejo essa luz, eu vejo que essa mesma luz pode iluminar o ambiente. Nós estávamos nas trevas, caídos, uma humanidade que só pensava em si mesma. E eu sei que você pode pensar, poxa, Dudu, mas não mudou muito, mas mudou tudo ao grito na cruz, onde Jesus disse, está consumado. Onde ele quis mostrar para nós que a obra que ele veio fazer, ele conseguiu realizá-la. E ele nos deixou algumas, vamos falar assim, algumas missões, para que a gente pudesse alcançar as outras pessoas, para que a gente pudesse demonstrar esse amor e tudo isso que a gente tem visto da parte dele. E por mais que as coisas estejam difíceis, que você não consiga ver essa luz, sabe que existem pessoas que estão tentando fazer. E existem pessoas que precisam que você faça, que você demonstre, que essa luz chegue para iluminar elas. Bom, se analisarmos então a luz do Espírito e o seu calor, nós não podemos resumir ele apenas a sentir, mas justamente a iluminar.
nós sabemos que quem faz a obra, quem convence do pecado, tudo provém de Deus, inclusive o Espírito Santo, né? Então, através de nós, Deus quer exortar essas pessoas. Não para que a gente aponte na cara deles e diga, você está errado por fazer isso e não sei o que, você vai... Enfim, nós já conversamos isso em outras Bíblias Live que a gente fez. Então a gente sabe que a exortação ela tem que vir com amor, a exortação ela tem que vir com chamar para perto. Se nós analisarmos a luz do Espírito Santo, ela não pede que nós nos afastemos, mas que nós nos aproximemos dele. Ali como a gente viu na palavra, as pessoas buscavam a aprovação das pessoas e não a aprovação de Deus. E eu creio que se nós olhássemos para a tamanha misericórdia de Deus conosco, com você, comigo, com a Daíse e tal, se nós olhássemos essa diferença individualmente, nós vemos, poxa, o tamanho da gratidão que eu tenho que ter para com Ele e com as outras pessoas. O tamanho do perdão que Ele demonstrou comigo, eu tenho que demonstrar com as outras pessoas. Essa é a luz que nós temos que demonstrar para as pessoas. E você consegue ler o teu? Veja lá. Você vai pegar no celular? Então, a Daíse vai ler, está em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e parte do 23. Porque a gente não quer entrar em um outro texto do contexto, onde Gálatas, onde Paulo tentava falar em Gálatas para eles largarem esse esquema de lei, enfim. Mas o que nós temos que demonstrar para as pessoas, ou o que é manifesto no Espírito Santo, mesmo que às vezes a gente não perceba, ou o que a gente tem que buscar mostrar para as pessoas, porque às vezes, né, a gente fica às vezes tão preocupado em mostrar, em fazer, às vezes que a gente não demonstra o ser. Então a Daíse vai ler em Gálatas no capítulo 5, no versículo 22, adiante. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Tá, abra outra versão. Na outra versão? Eita. Tá na outra página, eu acho. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Bom, a gente vê Paulo querendo falar aos Gálatas, onde ele coloca uma tamanha, vamos dizer assim, chave, um depósito que na realidade a gente pode confiar, porque quando a gente analisa essa parte, pode deixar ligadinho ali, quando a gente analisa essa parte, nós vemos nós conseguimos analisar e achar os frutos do Espírito. Então quando a gente olha, mas o fruto do Espírito é o amor, que foi o que Jesus pediu, não foi? Tipo, amem a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento novo. Esse é o mandamento. Ame-se cordialmente uns aos outros. Enfim, a gente vê na palavra tantas partes onde dizem sobre o amar e muitas vezes a gente acaba sendo muito falho. Isso não é para colocar um fardo nas suas costas, mas isso é para te libertar do que você pode fazer hoje. Hoje eu acordei e eu tive a opção de ir lá comprar a vela ou não. Hoje eu tive a opção de sorrir ou chorar. Hoje eu tive a opção de ser o bem na vida das outras pessoas ou ser o mal. Enfim, continuando, ele vai dizer alegria. Bom, eu vejo uma outra passagem bíblica quando a gente analisa Paulo e Silas, prisão. Eles estavam numa prisão e o que eles fizeram? Eles cantaram, né? Eles louvaram. Eu sei que o louvor não é somente a gente cantar, não é somente uma música, não são somente acordes, né? A gente pode louvar a Deus com a nossa vida, com a nossa oferta, a oferta que a gente oferece a Deus. Falando em oferta, né, vamos lembrar da parte antes, né, dessa já que a gente falou em perdão, né, que quando, agora eu não lembro se foi Romanos, mas eu sei que a Bíblia fala, a Bíblia está escrita na Bíblia, né, que se a gente tem alguma dívida com o nosso irmão, antes de entregar essa oferta, antes da gente
dizer que a gente está adorando a Deus, se a gente tem algum atrito com o nosso irmão, que antes disso a gente vai lá, peça perdão e depois a gente vem entregar a nossa oferta. Bom, aproveitando, a gente já fez isso algumas vezes, né? Mas eu já quero me desculpar, né? Com a maioria da galera aí que eu já pisei na bola. Né? Acho que foi a maioria da galera. Então, continuando. Aliás, alegria. A alegria de um cristão, ela não está necessariamente, ou de alguém que segue Jesus Cristo, não está necessariamente no ter. Ela está em nós sermos. Quando nós sabemos o tamanho do amor de Deus conosco, nós nós começamos a enxergar essas dificuldadezinhas, esses probleminhas aqui, ó, como sendo pouquíssimas coisas, uma coisa muito pequena. Porque diante a um Deus tão grande, misericordioso, nós conseguimos enxergar o amor, nós conseguimos enxergar o perdão, nós conseguimos enxergar o nosso próprio tamanho, as nossas próprias falhas. E a gente consegue se alegrar porque Ele nos prometeu coisas que eu não vou citar agora, porque justamente a palavra é dizer para a gente demonstrar os frutos e que você seja alegre no seu dia a dia. A paz. Bom, nós encontramos a paz em diversas situações, até na que a gente citou. Nós temos a paz e desejamos a paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz para as pessoas, ou qualquer outra paz e bem. Bom, porque nós desejamos isso vindo de Deus. Nós sabemos que quando nós não tínhamos Espírito, a única paz que a gente tinha era com os nossos, não é? A gente se preocupava só com os nossos. E quando Jesus veio ao mundo, a luz do mundo, Ele iluminou algumas coisas. E nós começamos a ver a Deus, nós começamos a ver o nosso próximo como alguém que não é o meu inimigo, mas é alguém que pode, vamos dizer assim, não vou colocar de outra forma. A gente vê o próximo como uma pessoa. Nós começamos a ver as pessoas que estão à nossa volta como nós mesmos. E aí a gente começa a construir aquelas palavras que a gente tinha de amar o próximo como nós mesmos de uma maneira um pouquinho diferente. De repente, da maneira que Jesus queria que a gente entendesse. A paciência. Bom, essa é uma das talvez mais difíceis partes da gente demonstrar com os frutos do Espírito Santo. Às vezes a gente não tem a paciência com o filho que está falando, vamos lá, vamos brincar, pai, vamos brincar. E às vezes está cansado, você não consegue demonstrar com ele uma paciência, às vezes acaba brigando com ele, falando alguma palavra, e depois a gente aparece pedindo perdão. Às vezes a gente não consegue demonstrar paciência com os nossos amigos, assim como eu já não demonstrei paciência várias vezes, mas hoje tento ser um pouquinho mais paciente. Amabilidade. Bom, essa é uma parte um pouquinho mais curiosa, porque Jesus trouxe um novo significado a isso. Nós tínhamos essa amabilidade com as pessoas que eram próximas a nós, mas nós começamos a oferecer isso e a gente conseguia amar uma pessoa com todos os seus defeitos. Nós queremos ajudar aquela pessoa muitas vezes para que ela não sofra futuramente, sim. Nós queremos ajudar aquela pessoa para que ela comece a abrir os olhos diante das diversas situações, sim. Mas a gente vê que o amor que Deus depositou para a gente é simplesmente graça, nós não precisaríamos. E é essa mesma amabilidade que nós temos que demonstrar para as outras pessoas. Bondade. Bom, a bondade em si, ela vem de uma maneira, eu vejo na palavra pelo menos, de uma maneira um pouquinho mais, não vou dizer severa, mas a gente pode ver que às vezes as pessoas elas praticam a bondade ou praticavam a bondade no passado com até a caridade, eu já vou relacionar, né? Com como é que eu vou dizer? Por querer ser visto, né? As pessoas de repente podem olhar para o Bibelive e dizer, eles só querem aparecer. Mas quando que a gente vai começar a fazer alguma coisa? Quando que a gente vai começar a demonstrar alguma coisa? Eu sei que após terminar o nosso vídeo, a nossa mensagem que a gente quer passar para vocês, tudo que a gente falou, a gente tem que analisar em nós mesmos, né? Como é que é o negócio da ceia mesmo? O examinar-se a si mesmo, ele vem a nós refletirmos sobre o tamanho do sacrifício de Cristo e o seu perdão para quem não merecia.
E a bondade que nós precisamos mostrar para as pessoas é simplesmente a bondade, sem reclamar, sem olhar para, de repente, as pessoas vão me criticar por eu fazer isso, as pessoas vão me julgar por eu fazer isso, mas se ela é num sentido bom e você sabe no teu coração que é para o bem, que é para de repente tocar a vida de uma pessoa, faça, meu amigo, não pense duas vezes. Aí às vezes nós ficamos tão inseridos na religiosidade que a gente tem que pedir para uma pessoa para a gente fazer isso, sendo que a gente pode oferecer o que ele nos deu de graça. A gente precisa da permissão do Pai, a permissão de Jesus, aquele que disse o ide. E por mais que você interprete esse ide como não sendo para nós, que nós leiamos um pouquinho mais a palavra, que nós consigamos olhar para a palavra dizendo, olha, vocês têm que ser sal e luz da terra. É assim que vocês vão iluminar as trevas, assim que vocês vão brilhar. Não como forma de sucesso e nossa atitude e pensamento secular de sucesso, de que ele vai colocar a gente sentado do lado, na mesa dos príncipes lá, igual muitas vezes a gente retira um versículo para dizer alguma coisa, mas nós conseguimos demonstrar o amor para todas as pessoas, não só com aqueles que a gente tem mais afinidade, mas para com todos. E fidelidade. A quem nós devemos essa fidelidade? Eu digo dever porque eu lembro de Paulo falando que ele era escravo por amor a Cristo. E eu até devo ter citado no outro Bíblia Live o que leva uma pessoa a ser escravo novamente. Eu estava assistindo algumas pregações e lendo algumas partes bíblicas e muitas vezes os escravos da época, uma época atrás, eles eram comprados, eram vendidos e alguns desses escravos eram libertos. Só que esses escravos muitas vezes, não só por não ter para onde ir, mas por ganharem a liberdade, seja para pagar uma dívida, seja para qualquer coisa, eles voltavam ao seu, como é que eu vou dizer? Ao seu dono. E eles voltavam como? Eles voltavam e justamente eles eram conhecidos como os escravos que queriam servir por amor, vamos dizer assim, que queriam continuar servindo mesmo depois de livres, com uma orelha furada. E isso não é pra gente criar um outro tipo de religiosidade e dizer, eu tô furando minha orelha porque eu quero servir a Cristo. Não. Isso é para mostrar que, no caso, transferindo dessa parte de escravidão para os nossos dias de hoje, que o tamanho do amor que esse nosso rei demonstra conosco, a gente pode demonstrar com as outras pessoas e a gente é grato por isso. A gente é grato por hoje ter levantado, a gente é grato pelo prato de comida que está na nossa mesa, a gente é grato de uma forma que realmente a gente tem que mostrar gratidão. E não ficar almejando, e não quer dizer que você não pode sonhar com coisas, mas não ficar almejando isso, aquilo. Nós queremos levar o amor de Cristo para as outras pessoas. E é somente conhecendo dele, não foi isso que ele disse para nós? Aprendei de mim, porque o meu jugo é suave. Aprendei de mim. E quando eu olhei essa passagem, acho que foi pela primeira vez, parece que eu percebi assim, poxa, então realmente o centro de tudo é ele. A Bíblia só tem sentido se nós lemos com a visão de interpretá-la como Jesus quer que nós interpretemos ela. Mas como que é isso, Dudu? Me ensina que eu quero fazer. Bom, na verdade nós temos que ler, seja a profecia, seja Velho Testamento, seja Novo Testamento, com o que Jesus pregou para nós. Mas não tem como eu ler alguma coisa, você vai pensar, né? Não tem como eu ler alguma coisa lá que fala de outro contexto com o que Jesus falou pra gente. Bom, eu vou citar rapidamente apenas uma parte de uma das pregações que a gente geralmente acredita e crê e é uma das mais bonitas, onde falam que nós somos vasos e Deus é o oleiro. E nós temos que deixar nos moldar por esse mesmo oleiro. Bom, eu vejo muito de Jesus nessa parte da palavra. Eu vejo muito do que
Deus gostaria que nós fizéssemos. Porque muitas vezes, ainda mais em diferentes situações, mais uma vez a gente às vezes tenta e quer ser Deus de nós mesmos. E nós não deixamos Deus ser Deus. Eu vi esse dia uma pregação onde o pastor, no caso ele era um pastor de uma igreja, de uma instituição, eu não lembro qual que era a denominação dele, mas ele falava que quando ele percebeu o que Deus queria dele, pela vocação, ele disse como se Deus tivesse falado com ele justamente com essas palavras: olha, ser pastor é me deixar pastorear. Deus falando para ele: ser pastor é me deixar pastorear. Nós tentamos colocar o nosso depósito de confiança e as nossas justificativas diante dos homens. Mas nós temos que entender que esses homens, eles estão provavelmente tentando passar uma coisa pra gente. E eu não digo que isso aqui é errado, aquilo ali é errado, isso é errado e por isso eu não vou fazer parte. Mas eu, mesmo com a minha pequena velhinha aqui, mesmo com talvez até o sopro de vida, né, relacionando com a outra coisa que a gente falou no começo, esteja acabando, ainda tem luz aqui dentro. Ainda tem luz que produz tanto calor quanto a própria luz que ilumina o ambiente. E nós temos que enxergar Jesus, Deus, como o centro de tudo. Se nós não fizermos isso, qualquer outra coisa pode guiar a nossa vida. A gente não vai ajudar uma pessoa que está com frio na rua apenas porque, poxa, eu vou postar uma fotinha no Facebook, vou fazer um vídeo pro YouTube. E não é pra gente olhar para as pessoas que fazem isso com um olhar de julgamento. Mas quando nós sabemos que nós estamos ajudando essas pessoas e não estamos tocando trombeta para que as demais pessoas consigam enxergar que nós somos piedosos, que nós demonstramos a nossa bondade, a nossa caridade para com as pessoas, mas para que essa luz ilumine outras pessoas para fazerem o bem. Porque muitas vezes nós ligamos a TV, ligamos o jornal e o que a gente vê? Só tragédia, só isso, só a gente rola às vezes a timeline, sei lá como é que é o nome do negócio lá, e daí a gente vê o quê? Pô, pessoas brigando, pessoas não sei o quê, poxa, e cadê a luz no meio de tudo isso? Hoje mesmo eu estava dando uma olhadinha e eu consegui ver um vídeo que me emocionou bastante e me lembrou da pregação de hoje, me lembrou da luz que nós temos que emitir, que não é a nossa luz, é a luz dele. Onde mostra um menininho, onde ele estava com um saco de lixo e acho que ele tinha algum avisinho, algum cartazinho junto com ele. E ele ficou 2 horas na rua, mas estava um frio daquele que se você olhasse as outras pessoas que passavam na rua, elas estavam com a roupa quase, as toucas, os casacos quase cobrindo o olho, porque só não cobriam o olho porque elas iam tropeçar. Mas elas estavam cheias de roupas. E quando essas pessoas passavam por ele, algumas até olhavam, faziam uma cara tipo, poxa, preciso ajudar, nossa, coitadinho, ou enfim. E muitas delas passaram por ali. Assim como eu falei no Bíblia Live passado, que tipo, eu provavelmente, não sei, né, mas eu já fiz isso. Eu já passei por uma pessoa que de repente estava precisando de ajuda e não fiz nada. Enfim. E esse mesmo menininho dava de escutar a respiração dele. Aquele frio. E a pessoa que ajudou ele foi um outro morador de rua. Um morador um pouquinho mais velho. E esse morador chegou. Ele ouviu o que ele tinha para falar. Fez algumas perguntas, porque o menino tava com um frio lá, que pô, 2 horas naquele frio. Aparentava muito, muito triste, muito forte. Um frio daqueles que corta o rosto. E ele entrou no saco de dormir, aquele menininho, e entrou no saco de dormir, não, ele não tinha um saco de dormir, entrou no saco de lixo, e ficou deitado lá, até que chegou um morador de rua e perguntou para ele, onde é que estão seus pais? E ele disse, meus pais me abandonaram. E a sua família? Aí ele fazia assim, que não tinha família. E o que leva, às vezes, a gente a refletir é que muitas vezes quem ajuda é que tem muito pouco.
E eu ouvi isso como uma imagem de nós sermos cristãos, não somente de contribuir com isso, contribuir com aquilo, mas dar o que a gente é. A gente passar pela pessoa que está sentada na frente do templo, sem a gente ter R$ 1 no bolso, mas a gente olhar para ele dizendo, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. A gente ter a humildade de olhar para essas pessoas, como sendo seres humanos, onde ali bate um coração, onde ali provavelmente tem assim os seus defeitos, tem assim os seus erros, mas que o amor que aquece o nosso coração possa aquecer aquela pessoa também. E eu não digo que talvez você possa estar nessa situação um dia, mas que a luz que brilhou quando aquele mendigo chegou lá e o calor que emitia dele para com aquele menino não foi só quando ele tirou a sua blusa, tirou o seu agasalho, tirou a sua jaqueta e deu para aquele menino. Mas o calor que emitiu dele, a luz que emitiu dele, foi uma luz de esperança. Foi uma luz que pôde tocar. Assim, quando eu vi o meu coração, eu tenho certeza que o coração de outras pessoas quando viram aquele vídeo. Quando viram aquela ação daquela pessoa, que tinha muito pouco, mas mesmo assim ajudou. Estava com o coração aberto para fazer alguma coisa. E eu achei engraçado, meio comovente depois, que os irmãos do menino, eles só estavam fazendo vídeo para um teste social. Eu sei que talvez essa não seja a maneira melhor de a gente testar as pessoas, até porque a gente nem tem que fazer isso, mas eles queriam ver a ajuda que as pessoas poderiam oferecer a ele. E quando aquele morador de rua ofereceu tudo aquilo, eles chegaram para aquele morador de rua e deram dinheiro para ele, dizendo, esse é o nosso irmão, esse aqui é um teste que a gente está fazendo. Ele tem família assim, nós somos irmãos dele, a gente deixou ele aqui para ver a reação das pessoas. E se eu não me engano, deu $500 e o outro deu algum dinheiro para ele também. Mas a reação dele foi olhar para aquele rapaz que também estava ajudando ele, seja em forma de dinheiro no caso. E ele falou assim, eu te amo, cara. O jeito que ele estava depositando a confiança dele naquela pessoa era justamente lógico que talvez não seria o que, vamos dizer assim, através do que ele demonstrou, seria o que ele realmente se apega, mas porque ele estava dando a jaqueta dele, que provavelmente deve custar alguma coisa, e dando para o menino. E quando ele recebeu alguma coisa, a primeira coisa que ele ofereceu ainda para o outro, como forma de agradecimento, mas também como forma de dar ao outro, foi um abraço e dizer, eu te amo, cara. E isso foi muito bonito, porque quando a gente achava que ele não tinha mais nada para oferecer, ele ainda deu alguma coisa para aquele jovem, que foi o abraço, que era a tarefa da Bíblia Live passado, né? Dar um abraço em alguém essa semana. Abraçou alguém essa semana? Aê, maluco. Então justamente é essa luz que a gente tem que mostrar para as pessoas. Mesmo a gente não tendo nada, mesmo a gente não tendo muita coisa. Poxa, Dudu, mas eu soube do cara lá que ele sai todo final de semana, quando recebe dinheiro dele, ele vai lá e doa alguma coisa. Mas, poxa, tem pessoas, às vezes no asilo, que foi a coisa que mais me chamou a atenção, de repente, daquele programa, daquele lugar. Tem lugares que as pessoas só precisam ser ouvidas. Elas não querem um dinheirinho, elas não querem isso aqui, elas só precisam ser ouvidas. Precisam de uma conversa. Precisam que nós demonstremos o amor, porque às vezes as outras pessoas não conseguem demonstrar. E por mais difícil que seja, ser paciente, ter bondade, perdoar, amar as pessoas, eu tenho certeza que Deus vai providenciar e já providenciou essas obras para que vocês andassem nelas, assim como diz a palavra. E terminando a nossa Bíblia Live de hoje, em Romanos, no capítulo 8, eu sei que já citei essa parte também, no versículo 19, Romanos capítulo 8, versículo 19, está escrito: por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu não vou fazer igual Satanás quando levou Jesus para o deserto
e disse: olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Não, não é isso que eu quero fazer conosco ou com a nossa mensagem de hoje. Mas que a gente comece a perceber que a luz que brilha de dentro de nós, ela precisa iluminar o ambiente, né? Assim como diz a palavra, a gente não vai pegar essa luz e levar para algum outro lugar para que não ilumine o ambiente, vou colocar debaixo de uma vasilha, de um cesto, assim como diz a palavra. E essa mesma luz que emite, e se nós compararmos a luz do Espírito, a luz que aquece, a luz que nos deu a vida, inclusive, com ela mesma, nós vemos que ao longo do tempo, olha, aliás, com essas velas, nós vemos que ao longo do tempo vai escorrendo algumas coisas dessas velas. No caso, essa vela é feita de cera, né? E ela vai escorrendo, esse calor e esse sopro de vida, um dia ele vai acabar. Eu não sei quando, até porque, pela própria palavra, nenhum homem é capaz de adicionar sequer uma hora aos seus dias de vida, mas quando nós olhamos e sabemos e percebemos que a nossa vida é muito curta, às vezes pode ser que você já tenha percebido isso enquanto jovem, mas de repente um velhinho, alguém mais experiente, um senhor, uma senhora que já viveu tantos anos e olha para a vida dizendo: poxa, a vida é muito curta. A vida é muito curta para eu não compartilhar o que eu tenho dentro de mim com as outras pessoas. A vida é tão curta que eu preciso levar isso para as outras pessoas. Que eu preciso mostrar ou demonstrar o amor que foi demonstrado comigo para as outras pessoas. Eu tenho que levar esse calor que um dia esquentou o meu coração para as outras pessoas. Para que no meio disso tudo, no meio dessa escuridão, no meio dessa violência, no meio da bagunça toda que está à nossa volta, a gente consiga ser luz em meio das trevas. E essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. O fardo dele é leve, é suave, mas ele quer demonstrar, ele quer que a gente demonstre essa luz para com as outras pessoas. Isso aí. Amém. Quer falar alguma coisa? Então, segura aqui. Se você gostou da mensagem de hoje ou você sentiu que ela tocou o seu coração, eu espero que quando desliga esse celular a gente faça, eu e a Daíse, por exemplo, façamos a diferença no mundo que tem lá fora. A gente possa ser uma luz que ilumine o ambiente. Uma luz que ela não se apague, porque essa mesma luz a gente consegue passar adiante para as outras pessoas. E por mais que um dia chegue o final da nossa vida e essa luz aparentemente para as pessoas aos poucos vá se apagando, nós sabemos que um dia nós compartilhamos essa luz com alguém. Nós compartilhamos essa luz com alguma pessoa que estava nas trevas. E essa pessoa, por si só, já vai ser agradecida a Deus, porque ela vai glorificar a Deus pelo que você tem feito e pelo que você fez. E misericordiamente a Ele, porque foi Ele quem nos deu esse presente. Foi Ele que nos deu o sopro de vida. E futuramente, no caso da linha histórica, foi Ele que nos deu o Espírito Santo. Foi Ele que nos colocou esse desejo dessa vida de passar o amor adiante. Amém? É isso aí, galera. Valeu!